Para a capa do JM desenhámos um logotipo em que a principal premissa é destacar-se na banca. Criámos a identidade através do trabalho de um estilo de letra display, bem como o destaque conferido pelo quadrado vermelho, mais luminoso, 100/100, em relação à cor existente. A pluralidade de chamadas, com e sem imagens, cores de fundo, tamanhos, permitem criar um jogo de múltiplas hipóteses para a capa. Mantivemos a filosofia de duas capas no JM, a capa tradicional e a capa do desporto. Quisemos que esta capa do JM Desporto fosse tão digna como a principal para estar na banca. Na verdade, podem as duas estar expostas uma ao lado da outra. Para o início do jornal, uma das páginas mais importantes do miolo, pensámos numa página de abertura com mais destaque ao editorial e ao protagonista do dia. Fizemos também microformatos, como um número e uma frase do dia, que nos ajudam a dar mais dinâmica e pontos de entrada no jornal. Para a abertura das secções principais, que agora são 6, criámos macroformatos, que ajudam o leitor na navegação e criam dinamismo visual ao jornal. As imagens ganham nova dimensão e tornam-se mais apelativas, sobretudo na abertura de matérias. O leitor tem de sentir impacto e empatia com o jornal. A entrevista passa a ter uma cadência semanal. A imagem grande valoriza o entrevistado. A colunagem diferente permite uns rios que lhe conferem um branco, não dispensando a importância da quantidade do texto. Na hierarquização das notícias, os títulos devem assumir a dimensão conforme a sua importância. As imagens devem utilizar a mesma lógica. A área e o grafismo aplicam proporções e metodologias que permitem que os elementos da página se conjuguem entre si e na mancha branca. Exemplo disso são as fotografias em V. Logo no início do jornal, a página de opinião e crónica é apresentada e dá-nos a conhecer quais os cronistas do dia. Serão sempre 4. Quanto à sua estrutura gráfica, o branco separa e ajuda a dar ênfase aos conteúdos, tornando-os mais organizados. A colunagem difere também para criar uma dinâmica. Temos espaços brancos entre as colunas, bem como títulos trabalhados de forma diferente do resto do jornal, para criar uma página única e apelativa. Os antetítulos ajudam-nos a entrar na notícia. A força dos títulos marcam de forma rigorosa e expressiva a informação. Rigor e clareza permitem ao leitor o acesso a uma informação ordenada. Quando as páginas são impressas a cores, o vermelho é utilizado em pontos estratégicos, como antetítulos ou na marca JM no início da cabeça de cada secção. As fontes de um designer português, Dino dos Santos, são contrastantes na forma, mas funcionam em uníssono. As famílias destes tipos de letra permitem vários jogos, que nos dão dinâmicas e ritmos diferentes e ajudam a hierarquizar toda a notícia. Os ícones acompanham as rúbricas do jornal, acrescentando informação e identidade gráfica ao longo de todo o miolo. Para a cultura, pensamos em páginas com maior diversidade gráfica, páginas onde se pode dar largas à criatividade. Para a página das pessoas, recortes, fotos com dimensão expressiva e nomes em destaque criam uma página única e dinâmica. O magenta posiciona o conteúdo numa vertente mais social. No desporto, os títulos, noutra fonte e em caixa alta, bem como os sublinhados, conferem a estas páginas um estilo mais desportivo disruptivo.
Numa região onde o desporto é muito valorizado, transportamos essa realidade para a capa do JM Desporto. Agora, esta capa tem toda a importância para estar exposta na banca e traduz a importância que os leitores madeirenses dão a este fenómeno. Aproveitámos o redesign do jornal para o logo permanecer igual ao da capa tradicional. O JM permanece inviolável. Acrescentámos sim a palavra desporto bem posicionada, dimensionada e destacada. Trouxemos cores mais quentes, criando manchas no fundo das chamadas, bem como nas manchetes. A capa é assim bastante apelativa. As novas soluções de mídia do Grupo Empresa acharam este desafio do redesign do JM muito interessante. Esperamos ter ido ao encontro das expectativas desta região e do seu Jornal da Madeira.